que reflexão pode fazer sobre a questão da prática da medicina tradicional em África, tendo em conta este programa que sempre procura, ao de cima, trazer os debates sobre a África? Muito obrigado por mais uma vez me dar a palavra. Dizer que concordo com uma boa percentagem do que estava a dizer o meu caro colega do painel, mas temos que perceber a essência da coisa na sua base. Primeiro, temos que reconhecer que nós, como africanos, fomos muito enganados. O estranho é que ainda continuamos a manter os nossos olhos fechados, mesmo com tanta educação, apesar de ser uma educação mais ocidentalizada, uma educação mais politizada, não é? Mas continuamos ainda a procurar manter a cegueira ativa. O que acontece? O africano, ele, na sua origem, é um ser muito dócil, é um bom ser, é um ser muito rico em tudo aquilo que são faculdades normais de um ser humano. Eu diria com muito atrevimento e certeza que a nossa textura de complexão entre o ocidental e o africano não ditam grandes coisas. O que acontece é a nossa passividade e a forma de como nós fomos educados a manter essa passividade, que é um perigo muito grande para nós. Não vamos deixar de partir do princípio de que na época em que o africano era africano, no seu sentido real, ele tinha 100% das suas práticas intactas, o que fazia do africano ser um homem muito forte. Historicamente falando, o africano na sua origem nem tinha essas alturas que nós temos. O africano tinha uma altura muito robusta, que era uma altura mesmo que dava a perceber que tratava-se de homens diferentes, os donos mesmo daquilo que é a natureza humana. O que veio acontecer? Para ele poder se manter dentro disso tudo, na verdade, aquele match que estava a referir aqui o meu caro colega do painel, que o médico tradicional, ele trabalha muito com a natureza, que é aquelas composições todas feitas por Deus, isso é verdade. O africano, ele na sua origem, sempre viveu em contato com a natureza, falar de ar, terra sólida, terra líquida, a floresta ela em si, sempre foram os que acompanharam o africano na sua vivência. Então, dentro disso tudo, a nossa herança como africanos é lembrar que tudo aquilo que é a natureza, viva, respirante, assim como nós estamos aqui, seres humanos, nós contemos um lado espiritual. A natureza, ela em si, também contém uma composição espiritual. É por essa razão que, quando se diz claramente que o homem, quando morre, ele volta ao pó, ele volta à composição da sua origem, ao encontro daquilo que é a sua verdadeira origem. Razão pela qual nós, quando trabalhamos na nossa essência, trabalhamos com pouca roupa vestida, não é? E usamos muito o chão, porque é através do chão que a gente pisa, a gente consegue absorver todas as informações necessárias para a gente poder conseguir entender com o que a gente está a lidar num certo ambiente. E vai ver que o mesmo sentido que está lá mistura um bocadinho de cada tipo de animal que existe no mundo. Por exemplo, a sensibilidade que nós temos de podermos sentir a comunicação com o solo é a mesma sensibilidade que as cobras têm. E outros tipos de animais também por aí em diante, que se formos alinhar, vai ver que há uma relação muito grande entre vários tipos de animais que existem na criação de Deus, que vão ao encontro daquilo que é a composição do ser humano, não africano, ser humano. Não sei se estão percebendo. Agora, dentro disso tudo, quando começam a verem as práticas africanas na sua percentagem real, o africano explorava, o conhecimento do africano sempre foi baseado na natureza e na espiritualidade. Essa espiritualidade que faz esse lado espiritual que nós somos. Então, dentro disto tudo, viemos aprender que as experiências que nós temos, os nossos DNAs, contêm uma ancestralidade. E essa ancestralidade é aquela que mora o corpo, mas o espírito continua no ativo. E, na verdade, para quem não entende isso, pode não perceber. Mas nós que lidamos com isso, sabemos perceber até os lados positivos da coisa. E depois veio o lado em que entrou o Ocidente. O Ocidente, quando entra, começa a enfrentar o africano. O africano, dentro das suas práticas espirituais e o conhecimento das ervas, então ele conseguia dominar até os mais fortes armamentos que existiam. O que é que eles vieram fazer? Quando começam já a terem um domínio, de começarem a ter intercâmbio com traidores africanos, não é?
os tais que depois eram dados o direito de serem brancos com pele negra, a venderem informações das tribos africanas. Então é quando começou já a se saber que esses, para poderem conseguirem não entrar nesse território, fazem isto. Então começou-se a criarem leis que diabolizavam esses atos, que passaram alguns a serem chamados de atos de feitiçaria, por aí em diante, por aí em diante. Então, para isso poder acontecer, qual era o livro mais ideal para poder conseguir usar o livro que influenciou muito naquilo, nas crenças e naquilo que fez o africano passivo? É a Bíblia. Está a perceber? Então, teve que se dar ao africano a Bíblia. A Bíblia tem interesses muito mais políticos do que divinos, se formos a falar a verdade. Para quem leu já a Bíblia do princípio a ponta, conhece um pouco a história daquilo que compôs a história africana, ocidental e a própria Bíblia. A Bíblia, até hoje que estamos a falar, ainda continua a fazer o africano passivo e atrasa muito aquilo que são os progressos africanos. Por causa de que uma fé, aquela que te diz que você tem que deixar de ser isto para ser isto, já te rouba muita coisa. Então, aqui estamos a explicar conceitos que explicam a parte onde dizem que o médico tradicional, aquele que trabalha com ervas, é quem é bem-vindo na lei teológica, não é? Aquele que é espiritual, então é aquele que não é bem visto na lei teológica. Aquilo são escritas do homem, aquilo não é questão de criação humana. Mas uma coisa, Moveni, o fato é que pode não estar escrito na Bíblia. A interpretação de quem lê a Bíblia pode estar a fazer mal, pode estar a interpretar mal a Bíblia. Aliás, a Bíblia foi escrita em grego, foi traduzido em hebraico, depois para traduzir para grego, porque não era qualquer um que tinha acesso à Bíblia, por causa da má interpretação. E hoje a Bíblia foi traduzida, tens que imaginar de hebraico para grego, de grego para inglês, de inglês para alemão, depois tens Bíblia em português. Quer dizer que essas traduções podem terem sofrido várias alterações. E depois, por aí, foi traduzida a Bíblia para Xangana. Quer dizer que aquilo que foi dito na primeira Bíblia hebraica pode não ser a mesma coisa que foi dito em Xangana. E pior, quem hoje lê a Bíblia às vezes tem muito pouco conhecimento sobre isso. Nós estaríamos aqui a condenar o livro em si. Começamos a olhar para as pessoas que interpretam a Bíblia, que há pessoas que interpretam mal a Bíblia. Aliás, você é médico tradicional, há muitos médicos tradicionais desviantes. Bem. E que não são médicos tradicionais, entendo que tal. São esses que interpretam mal porque a todo custo querem fama e querem dinheiro por aí. Bem, eu tive um pouco de sorte na vida porque eu fiz teologia, só não estou a praticá-la mais. Então, falo com bases de algumas componências que eu passei por elas. Então, dizer o quê? Aquilo que chamou-se de traduções, de uma certa forma particularizada, em algum momento foram restrições, que não se diz claramente, mas existe isso. Existem fatos que andam e retratam isso por detrás. Então, isso para dizer o quê? Há interesses, muito interesses do homem lá dentro. E essa parte da tradição africana combateu muito o Ocidente, está a perceber? E nessa parte onde estava a referir até sobre a questão das alturas dos homens africanos, o ocidental, quando entrou aqui, começou a introduzir essas medicinas convencionais que já trazia de onde vem. É quando começamos a ter essas fragilidades, algumas que nós passamos a ganhar. Que até hoje, esses progressos ainda se notam, está a perceber? Agora, eu estive a conversar de outra vez com um teólogo, a procurar perceber com ele se é que, na verdade, porque há muitos livros que foram queimados em algum momento, alguns foram dados sumiços, que contavam um histórico um pouco diferente daquilo que é a Bíblia no sentido geral, não é? E que, historicamente, até fala-se de ter sido feito dar esses sumiços. Então, aquilo não foi Deus, foi o homem que fez. E quando a gente vai além, eu estava a conversar também num outro diálogo com um homem daquilo da religião. O que ele dizia? Ele dizia que o morto, nesse caso, o homem quando morre, não é? Ele é enterrado e tudo acaba, ele não fica nada. Eu lhe perguntei, o senhor é profeta? Ele disse sim. Durante o seu processo de você ser profeta, quando você anda num cemitério, o que você vê como profeta? Sabe o que ele me disse? Não sei, pode me dizer. Eu digo, eu quando ando nas campas, onde dizem que aqui jaz o corpo de fulano, eu vejo aquelas pessoas sentadas naqueles túmulos.
E qualquer profeta que for profeta de verdade, vê aquelas pessoas. Agora, por que se diz que ali não tem ninguém enquanto nós vemos essas pessoas? Vou perguntar a um homem da religião cristã, e que por uma parte também dizia-se ser profeta. Porque tem essa diabolização que diz que eu, como médico tradicional e como muitos africanos, puramente africanos, acreditamos na ancestralidade. E o porquê de tal? Eu tenho a crença de que quando morre o corpo, inicia uma nova jornada da alma, está a perceber? E na verdade, com bases naquilo que a visão espiritual mostra, isso está claro, está a perceber? Então, o que vai acontecer? No diálogo que eu estava a ter com o tal profeta, eu perguntei, porque dizem que ali não tem nada, você não precisa de visitar mais, se você foi enterrar, deixou ali, então por aí em diante. Então, eu disse, mas olha, se você vai para o cemitério sendo profeta de verdade, ou passa por um sítio onde tenham almas vagantes, você vê aquelas almas. Uma pessoa que talvez morreu por acidente e depois não se fez uma purificação correta, vai estar lá. Então, o que você explica daquilo lá? Então, ele depois começou já a gaguejar. Por que eu lhe fiz aquela pergunta? É porque no meio daquilo que é o ramo da medicina tradicional, nós temos, é aquilo que dizem que quando você trabalha com ervas, você é médico tradicional, não envolve ancestralidade, porque se você envolve a ancestralidade, já está a adorar a um demônio, nesse caso. A medicina tradicional, ou o curanderismo, ele vive essas composições. Se uma não existe, tem uma limitação. Se a outra não existe, praticamente não há medicina tradicional. E dentro da própria operação desses trabalhos, vai perceber que até um profeta que esteja numa seta religiosa, o que faz ele poder profetizar é um dom ligado a uma linhagem ancestral. Está a perceber? Então, tudo isso é uma parte que o africano tem, mas que renega-se a entender porque é aquilo que acha que é diabólico. E eu posso até me atrever a dizer que até aquilo que eu tenho, por exemplo, na minha linhagem de trabalho, um profeta, por exemplo, que seja um profeta como tal, uma túnica, talvez de uma linhagem ancestral ele tem, uma capulana, talvez de uma cor xixi camuflada ele tem, porque são linhas que obedecem padrões iguais. Isso é uma questão que, se for a ver, por exemplo, muitas setas têm cortinas, coberturas de cortinas brancas, vermelhas, aquilo tem uma significância, está a perceber? Então, nós acabamos procurando alimentar uma mentira que nos foi introduzida para podermos justificar uma suavização das coisas. Eu acredito sim que existe um Deus realmente puramente Deus, mas que não manipula as suas criações. Porque desde a altura, por exemplo, que vais ver, hoje em dia, até há certas pessoas que ditam que se você, por exemplo, usa certas ervas, eu uso ervas naturalmente e com conexão de linhagens espirituais. Mas agora, na convencional que nós temos, e algumas setas religiosas conseguem até dizer que não, se você vai usar remédio é porque você está a fazer adoração. Há uma disparidade, há uma parte onde parece que há uma desinformação que tende a fazer o africano ter medo até de usar as próprias ervas que ele tem de uso, que foram criadas por Deus. E depois dizem que aquele que é filho de Deus, aquele que não é filho de Deus. Se meu filho é, por exemplo, uma pessoa que se porta mal, não deixa de ser meu filho. Na própria religião humana, nesse caso, estaríamos a falar talvez de um pastor. Um pastor pode ser mal educado sendo um pastor. Não quer dizer que aquela pessoa não seja filho de Deus. Ele só não está a usar bem os dons que ele tem, a aplicação que ele tem. Que é a mesma coisa que pode acontecer também na minha área, onde vamos apanhar pessoas que usam esses dons para o obscurantismo, porque o obscurantismo, para quem não entende, pode coligar na mesma linha, que é usar as ervas, porque essas ervas têm parte de cura, têm parte de matança. Então, quem usa no sentido de querer prejudicar, então esse já não está na linhagem da medicina, puramente medicina tradicional, mas sim está coligada a questões que envolvem o obscurantismo, que é onde vamos matar, vamos usar estatuetas, vamos usar rituais macabros para podermos conseguir dar aquilo que você quiser, e isso está coligado com procura de riquezas ou de poder um pouco acima do normal. Então, aí já é uma ação do homem. Não é ação daquilo que é criação puramente dita ser. Então, é muito importante que nesses espaços em que nós estamos, possamos procurar ensinar mais sobre essas coisas, para que as pessoas possam perceber, na verdade, a importância dessas ancestralidades, a importância dessas práticas que nós temos que são diabolizadas, enquanto elas têm um impacto muito importante na sociedade. Nós curamos aquilo que até hoje em dia, se formos a ver, temos essa parceria com a OMS, mas tem coisas que em algum momento nós acabamos sentindo-nos limitados
partilhar, porque você partilha, depois no dia seguinte, é porque aqui em África existiram pessoas da medicina tradicional que descobriram a cura da HIV. Tiveram viagens, nunca mais voltaram. Não se sabe onde é que essas pessoas terminaram. Então, a medicina tradicional, cada dia que passa, ela vai evoluindo com base nessa espiritualidade que é importante. E estamos a trabalhar.